Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? O caso que eu vou contar hoje é o caso de uma jovem britânica que estava fazendo uma viagem pelo mundo, estava realizando o sonho dela de conhecer alguns lugares no mundo, mas esse sonho foi interrompido após ela conhecer um rapaz através do Tinder. Gente, eu já vou pedir para vocês darem um like no vídeo e compartilharem o canal com pessoas que vocês acham que vão gostar do conteúdo. Gente, como sempre, eu já vou deixar avisado aqui no começo do vídeo que o canal trata de assuntos sensíveis e esse caso também tem algumas partes sensíveis. Eu não vou descrever nada assim muito específico, mas não deixa de ser um assunto delicado. E eu vou pedir já desculpa para vocês se tiver muito barulho, é que literalmente armaram um circo bem aqui do lado e tá muito barulho e eu tô gravando com a janela aberta porque tá muito calor. Grace M. Rose Millane nasceu no dia 2 de dezembro de 1996 em Essex, no Reino Unido. Seus pais eram David e Gillian Millane e ela tinha dois irmãos, Michael e Declan. Ela foi criada num lar muito amoroso, carinhoso, mas seus pais a criaram de forma livre, independente, para que ela sempre corresse atrás dos sonhos dela, e ela foi descrita pela família como uma pessoa amável, adorável e que era muito apegada à família também. Uma de suas amigas mais próximas a descreveu como muito amigável, muito extrovertida e disse que ela estava vivendo o melhor momento da sua vida na época do caso. A Grace tinha acabado de se formar em publicidade e marketing e ela decidiu fazer uma viagem, conhecer alguns lugares do mundo. Ela primeiro viajou pela América do Sul. Ela fez um caminho que a mãe dela havia feito quando era mais jovem, seguiu os passos da mãe. Não ficou muito bem claro se o que ela fez foi um mochilão, mas ela esteve em contato com muitos mochileiros, ela conheceu bastante gente. E da América do Sul, acredito que ela estava no Peru, ela foi para Nova Zelândia. Ela passou 6 semanas na América do Sul e desembarcou em Auckland no dia 20 de novembro de 2018. E pelas redes sociais e também contato com a família, com os amigos, ela sempre demonstrava como ela estava feliz, como ela estava realizando o sonho dela, estava curtindo bastante a viagem, conhecendo bastante gente. E por lá ela conheceu um rapaz pelo Tinder. Esse rapaz se chama Jesse Campson. E ela marcou o encontro com ele no dia 1º de dezembro, lembrando que o aniversário dela era no dia 2. Então eles marcaram encontro no Sky Tower, que é um prédio, um ponto turístico da cidade, e era um prédio muito movimentado, principalmente na época do Natal. Provavelmente ela se sentiu mais segura de marcar o encontro ali, onde era muito movimentado. E ela chegou primeiro que o Jesse. Ela aproveitou para tirar umas fotos com a decoração de Natal, com a árvore de Natal e mandar para os pais dela, para a família dela. E enquanto isso, o Jesse, se preparando para se encontrar com a Grace, passou por um bar chamado Bluestone Room, onde ele tomou 4 cervejas e de lá ele seguiu para encontrar a Grace no ponto que eles marcaram. É importante mencionar que tudo, absolutamente tudo que aconteceu durante o encontro deles foi registrado por diversas câmeras de segurança, tanto da rua quanto do prédio. Por isso que dá para saber bastante detalhes dessa parte do encontro, e eu vou colocando fotos aqui para vocês terem uma dimensão mais ou menos de como foi. Quando o Jesse chegou, é possível ver pelas filmagens que a Grace já abre um sorriso e ele chega para abraçar ela, eles se cumprimentam. E de lá, dentro do prédio mesmo, eles desceram até o 1º andar, onde tinha um bar / lanchonete chamado Andy's Burger and Bar, e lá eles passaram mais ou menos 1h30, eles se sentaram numa mesa e beberam alguns drinks. Quando eles estavam saindo, foi possível ver que a Grace tentou pagar a conta ou dividir a conta, mas o Jesse recusou, então ele pagou a conta sozinho. E de lá eles saíram
e foram para um restaurante chamado Mexican Café. Nesse restaurante eles passaram mais ou menos 1h15, beberam 2 jarras de margarita e uma sangria, e na hora de ir embora, de pagar a conta, mais uma vez o Jesse pagou a conta sozinho. E desse restaurante eles seguiram para aquele bar que o Jesse tinha ido antes de encontrar a Grace, o Bluestone Room. No Bluestone Room, a câmera pegava bem a mesa deles e foi possível ver que eles passaram um bom tempo conversaram com o porteiro também. Depois de um tempo, o Jesse pôs a mão atrás da cabeça da Grace e puxou ela para dar um beijo, que foi retribuído. Então, a partir daí, eles ficaram conversando e se beijando. Isso foi 8h40 da noite e em algum momento o Jesse se levantou, provavelmente ele foi ao banheiro, e a Grace pegou o celular para mandar mensagem para a amiga dela. Nessas mensagens que ela trocou com essa amiga chamada Ashcraft, eu não achei o nome inteiro dela, ela falou para a amiga dela que eles estavam se dando super bem, que ela tinha gostado dele, que ela estava muito feliz e que ele morava num hotel e era gerente de uma petroleira. E a última mensagem que ela mandou foi dizendo que na manhã seguinte ela contaria tudo em detalhes, como teria sido o encontro, e que de todos de Lincoln, que foi a universidade que elas frequentaram e se conheceram, a amiga dela era a preferida dela. E essa foi a última mensagem que a amiga dela recebeu da Grace. Depois o Jesse voltou e eles ficaram mais um tempo ali. A Grace se levantou e provavelmente ela foi ao banheiro também. E nesse momento é possível ver o Jesse pegando o celular. Isso era mais ou menos 9h30 da noite. E ele comentou numa foto que a Grace tinha acabado de postar. Acredito que ela tinha trocado a foto de perfil dela do Facebook e ele fez um comentário. Depois disso, eles se levantaram e seguiram para o hotel City Life, que era o hotel que ele estava hospedado, e é possível ver os dois caminhando abraçados pelo saguão e entrando no elevador, e também tem as filmagens do elevador que os dois estão juntos. E de lá eles entraram no quarto 308. E a partir daí não tem câmeras, não tem como a gente saber o que aconteceu, mas sabemos que a Grace perdeu a vida dela nessa noite. O mais bizarro é que por volta de 1h30 da manhã o Jesse começou a fazer umas pesquisas no Google, onde deu a entender que ele já estava planejando esconder o corpo da Grace. Nesse momento ela já estava morta. E algumas das pesquisas dele foram Fogo Mais Quente e Cordilheira de Waitakere, onde mais tarde ele ia enterrar o corpo da Grace. Como se isso não fosse bastante, depois ele entrou em um site de vídeos adultos, onde ele assistiu a alguns desses vídeos, e depois tirou 7 fotos íntimas do corpo da Grace, mexendo o corpo em algumas posições para que ficasse do jeito que ele queria. No dia seguinte, ele começou a trocar mensagens com uma mulher que ele tinha conhecido pelo Tinder também. Ele estava tentando marcar um encontro com essa mulher, e tudo isso que ele estava fazendo, o corpo da Grace estava no quarto. Mais tarde, naquele dia, ele foi filmado saindo do hotel e indo para uma loja onde ele comprou uma mala cinza que era idêntica à mala que ele tinha. Depois ele foi no mercado, comprou alguns produtos de limpeza e de lá ele foi para uma empresa de aluguel de carros. Ele alugou um Toyota hatch vermelho e depois ele saiu para se encontrar com aquela moça que ele tinha trocado mensagens. Com essa moça eles seguiram para um bar no subúrbio de Ponsonby e ela descreveu o encontro como calmo, mas intenso, e disse que ela ficou apavorada com ele. Eles conversaram sobre alguns assuntos e ele falou que ele só tinha amigos policiais e um amigo mais próximo dele estava indo para Nova Zelândia para ser promotor da coroa. E em algum momento eles começaram a conversar sobre um caso que ela tinha visto, acredito que um documentário que ela tinha visto na TV ou alguma matéria, onde o cara tinha assassinado uma moça, e ele teve a cara de pau de comentar é loucura como esses caras dão um passo errado
e vão para a cadeia pro resto da vida. Então ele comentou sobre um caso que ele viu de um casal que tentou fazer algumas coisas durante as relações e a moça pediu para ser sufocada durante o sexo e o rapaz perdeu o controle da força e acabou sufocando a namorada, acabou matando ela. E esse assunto deixou essa moça bem desconfortável e ela tentou mudar de assunto, mas aparentemente ele insistia nisso. E ele comentou mais algumas coisas, não ficou muito bem claro o que, mas ele fez mais alguns comentários que deixaram ela extremamente desconfortável. E depois do encontro, ela disse que fez um caminho um pouco diferente, não foi diretamente pro carro dela, porque ela ficou realmente assustada com o Jesse. E depois ele mandou uma mensagem querendo marcar outro encontro com ela e ela recusou. A promotoria do julgamento do caso da Grace disse que o Jesse provavelmente estava tentando vender essa história do namorado para ter uma desculpa, porque ele já tinha matado a Grace, então ele estava testando uma desculpa para ele dar caso alguém descobrisse. Ele chegou no hotel 5h45 e alugou uma máquina de limpar carpete e ele falou para a empresa que ele conseguiu tirar a mancha de vinho do carpete. Depois disso ele desceu no carro, pegou a mala que ele tinha comprado, subiu e depois ele desceu com as 2 malas, colocou no carro e seguiu até um estacionamento próximo do hotel. No dia seguinte ele saiu com o carro e foi até uma cidade próxima dali, onde ele foi visto em um mercado comprando uma pá. E assim, parecia que ele queria ser pego de alguma forma, porque a sucessão de provas que ele foi deixando no caminho é impressionante. Bom, no dia 2 foi aniversário da Grace e ela recebeu muitas mensagens de familiares e de amigos e não respondeu nenhuma. E como ela era uma pessoa muito apegada à família e aos amigos, isso era realmente muito estranho da parte dela. Então os pais já ficaram desconfiados e a amiga dela, Ashcroft, sabia que ela tinha marcado o encontro, né, com um rapaz que ela não conhecia e ela não pensou 2 vezes, ela já foi na polícia para reportar o desaparecimento e os pais também acabaram reportando. Foram alguns dias de buscas, eu não achei nada detalhando sobre as buscas em si, mas um detetive ou uma detetive, eu acredito que tenha sido uma detetive, encontrou aquela mensagem que o Jesse tinha postado no dia do encontro deles, que ele comentou na foto dela às 9h30 da noite. O comentário dele foi: linda, está radiante. Então, obviamente, a detetive achou suspeito, né? Ela ouviu o que a amiga da Grace tinha contado, então ela ligou pro Jesse para eles conversarem. E o encontro foi marcado, ele contou assim por cima como foi a noite, disse que ele ficou com a Grace até as 10 da noite, depois ela foi embora e ele nunca mais a viu. Essa detetive foi a Diana Levinson e depois de alguns dias um outro detetive entrou em contato com ele também, pediu para ele comparecer à delegacia para dar um depoimento. E ele disse que iria um pouquinho mais tarde. E foi dito até que uns policiais viram ele rondando ali, acharam um pouco suspeito e foram atrás dele. Ele tinha caminhado até um mercado. Não se sabe se ele estava meio que evitando ir para a delegacia, mas esses policiais acompanharam ele até lá, onde ele deu o depoimento. Contou com mais detalhes como foi a noite e disse que às 10 da noite ele se separou da Grace e nunca mais a viu. E pelo que eu li, pelo que foi dito, enquanto ele estava dando o depoimento dele, a polícia teve acesso a todas as filmagens do hotel, do prédio que eles estavam também, o Sky Tower, e viram que ele passou a noite com ela e foi pro hotel e ela entrou no quarto e não saiu mais. Então, quando ele foi confrontado com isso, ele não teve como recusar e confessou que ele tinha matado a Grace. Mas o que ele disse foi que eles tiveram relações e a Grace pediu para ser sufocada por ele e que ele não conseguiu controlar a força e acabou matando ela. Aquela mesma história que mais tarde no julgamento a promotoria contou que ele usaria como desculpa. Durante muito tempo,
o nome do Jesse não foi divulgado para a mídia. Eu sinceramente não sei porquê. Quando foi divulgado, algumas mulheres que se encontraram com ele ou tiveram conversas com ele apareceram e foram testemunhas, contaram das conversas absurdas que ele teve com elas. Uma jovem britânica de 21 anos apareceu também. Ela disse que ela havia sido estuprada por ele 8 meses antes do assassinato da Grace. Eu não vou descrever aqui como foi, mas ela contou um pouco sobre como foi e foi bem pesado. Ela falou que durante muitas noites ela acordava gritando e chorando e com pânico, provavelmente tendo crises de pânico, e ela sempre conferia todas as janelas, as portas da casa dela, porque ela tinha pânico do Jesse encontrá-la. Uma outra testemunha apareceu e também mostrou as conversas que eles tiveram. Ela disse que ele chegou a confessar que ele gostava das coisas que ele fazia e que era muito claro que ele se sentia no poder, que ele se sentia superior quando ele fazia isso com as mulheres. Ele também foi julgado por agressão a uma ex-namorada, agressão física, sexual e psicológica. Sobre o caso dessa outra jovem britânica que não teve o nome divulgado, quando ele foi confrontado no julgamento, ele se exaltou, até foi bem rude com o juiz. Durante o julgamento foram mostradas fotos da mala da cama e do carpete manchado com luminol, que é aquela substância que se usa para descobrir se tem rastro de sangue. O detetive encarregado das buscas contou com detalhes no julgamento como foi quando ele encontrou a mala com o corpo da Grace. Ele disse que o corpo dela estava extremamente apertado na mala e que a mala foi enterrada em uma cova rasa de mais ou menos 10 a 15 metros de profundidade, perto de um estacionamento. A causa da morte foi estrangulamento e o patologista falou que a pressão no pescoço da Grace foi cerca de 4 a 5 minutos. Eu vou deixar o link aqui na descrição com uma matéria onde o detetive explica com detalhes como foi que ele encontrou a mala com o corpo da Grace. No dia 21 de fevereiro de 2020, ele foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da Grace. Ele também foi condenado a outros 2 casos, acredito que pela agressão à ex-namorada e pelo estupro dessa jovem também. E ele só vai poder apelar para a liberdade condicional após 17 anos. Em 6 de agosto começou um novo julgamento de apelação, mas em 29 de junho de 2021 o tribunal rejeitou o pedido do Kempson. O David, pai da Grace, disse que a vida da família foi destruída com a perda dela, que ela não merecia passar por isso, que ela era o sol da família e que eles sempre sentiram a falta dela. Diversas vigílias foram feitas para Grace na Nova Zelândia. Muitas pessoas participaram. A Nova Zelândia emitiu um pedido de desculpas oficial, dizendo que a Grace não havia nascido lá, mas que ela passou semanas no país e que o povo a levaria no coração. Infelizmente, o David foi diagnosticado com câncer terminal 3 semanas após ele ficar na Nova Zelândia acompanhando o julgamento, e acabou falecendo em novembro de 2020, que foi mais um golpe para a família. Eles perderam a Grace e logo depois o David, então eu só posso desejar que a família supere isso. Bom, gente, me contem aqui se vocês já conheciam esse caso, com muito respeito, por favor. E se vocês quiserem que eu conte algum caso, deixem aqui nos comentários para eu saber. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.